Tudo bem, pessoal? Então agora a gente vai entrar forte na NBCT 16.11. Vamos trazer aqui os principais conceitos sobre o subsistema de informações de custos e alguns pontos mais importantes que eu julgo, que já caíram em prova. E vamos nessa, vamos destruir. Então, primeira coisa, a gente vai falar agora sobre o subsistema de informações de custos. Então, subsistema de informações de custos. Então, o que a gente sabe sobre o subsistema de informações de custo? Isso a gente viu lá no começo do curso. É o subsistema que registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços ofertados à sociedade. Vamos escrever isso aí. É o subsistema que registra, processa e evidencia os custos dos produtos e serviços fornecidos à sociedade. Fornecidos à sociedade. Beleza. Aí o que acontece? Acontece o seguinte. Além de você saber isso, você tem que saber quais são os três fundamentos que orientam o tripé que determina um subsistema de informações de custos. Então vamos lá. Então você vai ter basicamente o seguinte tripé. O sistema de acumulação, o sistema de custeio e o métodos de custeio. Então, o sistema de acumulação tem a ver com o fluxo físico de produção. Então, o sistema de acumulação tem a ver com o fluxo físico de produção. Aí aqui, basicamente, você vai ter dois sistemas de acumulação. Ou você vai ter o sistema por ordem, por solicitação ou por ordem de serviço, ou você vai ter o sistema contínuo. Então, aqui tem duas possibilidades. Aqui você vai ter o sistema por ordem de serviço. E aqui você vai ter o sistema contínuo. Muito cuidado para não confundir os exemplos de sistema de acumulação com as possibilidades de sistema de custeio e método de custeio. São três condições totalmente diferentes. Mas lembrando, os três itens fazem parte do SIC. Eles são interessantes para você definir qual o seu subsistema de informações de custos. Então, outro ponto importante, que tem a ver agora com o sistema de custeio, são as formas, certo? O que é que o sistema de custeio diz? Ele diz sobre a metodologia, não é nem uma metodologia, ele diz sobre o critério que você vai usar para a tomada das suas decisões, né? Então você vai ter basicamente aqui o custo histórico, também conhecido como custo real. É o custo que aconteceu no passado, e com base no passado é que você toma a sua decisão. Você vai ter aqui o custo corrente,
Você vai ter aqui ainda o custo ideal, ou custo estimado. Seria custo estimado. E aqui você vai ter o custo padrão. Também não tem necessidade de você dominar esses conceitos plenamente. Basta você saber que existem 4 sistemas de custeios possíveis. Normalmente, as entidades que estão começando, elas trabalham basicamente com custo histórico, e depois elas vão avançando. O custo padrão é o custo nas situações ideais. O custo estimado é um tipo de custo padrão, só que ele está mais próximo da realidade. E o custo corrente, ele considera basicamente, realmente assim, o que é que eu tenho, com o que é que eu deveria, com o que eu posso realmente alcançar. Ou seja, o custo corrente seria o que você realmente pode alcançar. Ele seria uma aplicação próxima, realista do custo padrão. O custo estimado não, ele ainda é um tipo de custo padrão, só que ele considera talvez os ambientes dentro de um país, dentro de uma região. E o custo padrão não, seria o custo padrão mundial para determinado item. Seria mais ainda utópico. Então, em ordem crescente, aqui seria utopia total aqui embaixo, aqui seria realidade total. Aqui realidade, aqui utopia. Na medida que você vai descendo, você vai ficando mais utópico, mais sonhador. Na medida que você está aqui em cima, você é mais realista. Seria isso. Só que você deve trabalhar sempre pensando assim, como eu posso fazer melhor isso? Por isso que é bom você trabalhar com essa questão da utopia também. Beleza? E quais são os métodos de custeio? Então, os métodos de custeio, você vai ter basicamente o seguinte. Você vai ter o custeio por absorção. Você vai ter o custo ABC, também conhecido por atividades. Você vai ter o custeio pleno, também conhecido como total, ou RKW. E você vai ter o custeio variável. Certo? Então aqui tem a ver com métodos de apropriação. Então aqui tem a ver com formas de apropriação. Então, dentre as formas de apropriação, a gente precisa apenas diferenciar elas. Aí o que é que a gente precisa saber? Algumas variáveis. Se todos os custos são incorporados, todos os custos. Aqui, o custo fixo, tratamento do custo fixo. Vamos colocar aqui com outra cor. Tratamento do custo fixo. Vamos colocar aqui, tratamento. Aí aqui, custo fixo e despesas administrativas. Isso é importante a gente saber. Como é que você vai tratar todos os custos? Como é que você trabalha com os custos fixos e com as despesas administrativas? Então vamos fazer aqui um esqueminha, uma tabela. Com essa tabela aqui a gente já dá uma noção das diferenças entre esses custos. Então vamos lá. Antes da gente começar, vamos partir pela lógica. Aqui eu quero saber o seguinte, se todos os custos são incorporados. Sim ou não? Se o custo fixo, ele é ou não, como ele é tratado. E se as despesas administrativas são ou não incorporadas. O que é o normal a gente saber? O normal é o seguinte, quando você vai calcular um custo de um produto, você deve considerar o custo variável, que depende da quantidade que você usa. Então, por exemplo, para você construir pneus de carro, você precisa considerar a borracha que você usa. Quanto mais pneus, mais borracha você vai precisar. Só que você tem energia elétrica. Para você fazer os pneus, talvez você precise de energia elétrica. A princípio, sim. Só que a energia elétrica que você gasta para fazer um pneu pode ser a mesma que você gasta para fazer 100 pneus ao mesmo tempo. Já a borracha não, ela varia de acordo com a quantidade do produto. Então essa, de forma simples, é a diferença de um custo variável e um custo fixo. O custo variável ele varia proporcionalmente, diretamente, com a variação do produto produzido. Já o custo fixo ele não tem uma relação direta
Já o custo indireto, ele não tem uma relação direta com o produto. Pode ser que um tipo de custo fixo, ele sirva ao mesmo tempo para atender diversos produtos que você está tendo. Então, como é que funciona aqui? Então, o normal o que é? O normal é você incorporar, atrelar nos produtos todos os custos. Sejam custos fixos, sejam custos variáveis. Então, como é que seria a resposta aqui? O custeio por absorção, todos os custos são contabilizados? Sim. O custo fixo, ele é contabilizado? Sim. E a despesa administrativa? Não. Você vai ver que isso também vai acontecer no custeio ABC e que na despesa administrativa também não entra no custeio ABC. Então, o que é que eu tenho para dizer? O custeio ABC, ele é muito próximo do custeio por absorção. A diferença é que no método de custeio por absorção, você vai usar algum critério para um critério diferente do ABC, para fazer o rateamento dos custos indiretos. No custeio ABC, o que é que vai mudar do custeio ABC para o custeio de absorção? É que no custo ABC, você vai usar como critério de rateio, certo, das atividades, como critério de rateio dos custos indiretos, você vai usar como critério as atividades principais daquele produto. A diferença basicamente é essa, tá bom? Agora, custeio pleno ou total. O custeio pleno como total, ele quer saber o seguinte: todas as despesas, inclusive administrativas, fazem parte dos custos. Então aqui vai ser sim, aqui vai ser sim, e aqui vai ser sim. Certo? E no custeio variável, será que ele considera todos os custos? Não. Ele não considera todos os custos. Ele não considera o custo fixo como custo. E ele não considera a despesa administrativa como custo. O único custo que é considerado no custeio variável é o custo variável. Então, no custeio variável, ele considera apenas o custo variável. Ele considera apenas o custo variável como custo. Como custo, né? Para deixar claro. Então, por exemplo, o custo fixo no custeio variável não é considerado custo, ele é considerado despesa. Então, de forma inicial, é isso que eu tenho para dizer. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou passar alguns aspectos que eu acho importantes, os mais importantes, e depois a gente parte para os slides, para não ficar aquela coisa muito maçante. Então, vamos primeiro para o mais importante, que é o que eu já vi cair em prova. Então, do que eu vi aqui, o que cai bastante prova, isso aqui, ó, métodos de custeio. Mas é bom você saber que para você definir um subsistema de informações de custo, você precisa do sistema de acumulação, do sistema de custeio e dos métodos de custeio. E esse aqui são as opções que você tem disponível aí dentro da NBCT 16.11. Então vamos apagar isso aqui agora e vamos trabalhar agora com outros pontos importantes, certo? Alguns pontos, na verdade, não são muitos não, são poucos, tá? E depois a gente parte para os slides. O outro ponto importante que eu tenho para te dizer é o seguinte, é o objeto do custo. O objeto do custo. Ou seja, quais são as duas principais fontes de informação que vão dar a real noção dos custos de determinada entidade? Então vamos lá. Os principais sistemas apoiadores, os principais subsistemas apoiadores são. Então, quais são os dois principais subsistemas apoiadores? Então, você vai ter o subsistema orçamentário e patrimonial. E quando você tiver transações ou custos que sejam irrelevantes, ou seja, produção de materiais que você considere irrelevante ou de baixo valor, qual é o subsistema que você vai usar? Você vai usar o subsistema orçamentário. Então vamos lá. Então, para despesas irrelevantes,
ou sem contraprestação. Aí, nesses casos, você só usa o subsistema orçamentário. Subsistema orçamentário. Beleza, pessoal? O que mais a gente importante saber? Tem mais 2 pontos ainda. São as características das informações de custos. Então vamos lá. Então aqui a gente tem um mnemônico que eu criei. Vossa face rugou. De ruga. Certo? Vossa face rugou. Então, esse VS aqui seria valor social. Esse F aqui seria fidedignidade. Fidedignidade. Esse A aqui seria adaptabilidade. Esse aqui seria especificidade. Esse R aqui seria relevância. Esse U aqui seria utilidade. Esse G aqui seria granularidade. E esse O aqui seria oportunidade. Só voltando aqui para o nosso material. Aqui a gente já passou isso. Seria comparabilidade. Eu sei que está faltando aqui. Então, comparabilidade. E o resto aqui, eu acho que acredito que está certo. Relevância, utilidade, granularidade e oportunidade. Beleza. Então, pessoal, isso aqui são as características das informações sobre os custos. Valor social, fidedignidade, adaptabilidade, comparabilidade, especificidade, relevância, utilidade, granularidade e oportunidade. Outro ponto importante, que a gente vai ver também nos slides daqui a pouco, é a responsabilidade pelas informações. Então, o que é que a gente tem que saber? Informações que vêm de outros sistemas para o subsistema de custos, a responsabilidade é do gestor pelo sistema. Garantir a consistência dentro do sistema de custos, do subsistema de custos, a partir do que foi fornecido e alimentar os dados, seria do profissional de contabilidade. Tá bom? Então, essa questão da responsabilidade, só para a gente fechar. Responsabilidade. Aí tem 2 responsabilidades. Responsabilidade pelas informações de outros sistemas. Que ajudam o subsistema de custos, aí seria do gestor. E a responsabilidade pela utilização dos preceitos e conceitos, aí seria do profissional contábil.
Tá bom, pessoal? Então vamos voltar para os nossos slides e vamos dar uma passada aqui geral nos pontos que a gente estão no material PDF e também estão aqui. Então vamos lá. Vamos ao conceito, né? O conceito seria o sistema que registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços produzidos e oferecidos à sociedade. Objetivos, eu não falei objetivo, mas vamos pensar aqui. Mensurar, registrar e evidenciar os custos dos produtos, é o próprio conceito. Apoiar a avaliação dos resultados e desempenhos. Apoiar a tomada de decisão em processos, tais como comprar, alugar, produzir internamente ou terceirizar. Apoiar as funções de planejamento e orçamento, fornecendo informações que permitam projeções mais aderentes à realidade. E apoiar programas de controle de custos. A evidenciação dos objetos de custo pode ser observada pela ótica institucional, funcional e programática, com atuação interdependente. Lembrando que institucional, funcional e programática são classificações da despesa. São 3 classificações da despesa aqui. É recomendável o uso de ferramentas que permitam acesso rápido a dados, com o conjugado uso de tecnologia de banco de dados. E o CISP é obrigatório em todas as entidades do setor público. Isso aqui eu não falei, mas é importante. Então, quem são as entidades do setor público? São as entidades governamentais, o Sistema S, os serviços sociais autônomos e os conselhos profissionais. Lembrando que isso são entidades do setor público. O CISP é baseado em 3 elementos: sistema de acumulação, sistema de custeio e método de custeio. Foi justamente o que eu apaguei antes ali, antes de eu escrever a nova tela. Sistema de acumulação está relacionado com fluxo físico, ordem de serviço ou contínuo. Aqui estão as duas formas, né? Ordem de serviço ou contínuo. O sistema de custeio é o modelo de mensuração, é o custo histórico, o custo corrente, o custo estimado e o custo padrão. Qualquer coisa você volta no vídeo e dá uma lida de novo. Então, está aqui. Lembrando que o custo padrão é o custo ideal. O custo estimado não tem um conceito muito claro. E o custo corrente é o entre o ideal e o estimado. E os custos históricos e reais. Método de custeio, aqui sim. Método de custeio é o método de apropriação. Aí pode ser por absorção, custeio ABC, custeio integral, pleno ou custeio variável. E aqui estão as diferenças, né? Todos os custos são apropriados? Sim, 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 exatamente como a gente fez aqui, não. E os custos fixos no custeio variável são despesas. Enquanto as despesas administrativas no custeio pleno são custos. Isso aqui são conceitos importantes, tá, pessoal? Agora a gente vai passar alguns conceitos importantes que são cobrados em prova. Então, objeto de custo. Os custos são identificados a partir de 2 subsistemas, o orçamentário e o patrimonial. Foi exatamente o que eu escrevi aqui. Isso já foi cobrado em prova. Porque você pensa assim, tem um subsistema de informações de custo, mas o próprio subsistema, ele se utiliza de outros subsistemas de informações para gerar as informações que ele precisa. O gasto. O gasto é o dispêndio de um ativo ou criação de um passivo para obtenção de um produto. E o desembolso é o pagamento. E o investimento corresponde ao gasto levado para o ativo em função de sua vida útil. Então, para ser investimento em subsistema de formações de custo, ele tem que ser ativado. Tem que ser um gasto ativado. É um gasto que aumenta o valor do ativo. Isso é um investimento aqui dentro dos conceitos. Então, o serviço público. Mais importante, o serviço público possui características peculiares, tais como universalidade e obrigação do serviço. E agora o mais importante, o serviço público, sem contrapartida ou por custo irrisório, certo? Que é a maioria, tem no orçamento a sua principal fonte de alocação. Então, despesas irrelevantes, irrisórias. Vamos completar aqui, irrisórias. Irrisórias. Ou despesa sem contrapartida, você só vai usar o subsistema orçamentário para subsidiar o subsistema de custos. Agora vem as características, né? Como eu falei, vossa face rugou. Face, ruga, vossa, VS. Então, VS, valor social, transparência e evidenciação, fidedignidade, tem que estar livre de erros materiais, adaptabilidade, deve permitir o detalhamento das informações em razão das diferentes expectativas e necessidades informacionais. Comparabilidade. A informação deve ter, a qualidade que a informação deve ter de registrar as operações e a conhecimento de forma consistente e uniforme.
É fundamental que o custo seja mensurado pelo mesmo critério no tempo. Quando for mudada, essa informação deve constar em nota explicativa. Especificidade. Informações de custo devem ser elaboradas de acordo com a finalidade específica. Relevância. Entendida como a qualidade que a informação tem de influenciar a decisão de usuários. Utilidade. A relação custo-benefício deve ser positiva. Granularidade tem a ver com diferentes níveis de detalhamento, sem perder o atributo da comparabilidade, e oportunidade deve estar disponível no momento adequado. Beleza? Agora vamos para algumas partes aqui mais conceituais, mas que a gente deve pelo menos passar por garantia. Então vamos lá. A entidade pública deve evidenciar ou apresentar em notas explicativas os objetos de custo previamente definidos, demonstrados separadamente o montante dos custos, principalmente demonstrando a dimensão programática, a dimensão institucional ou organizacional. Os critérios de comparabilidade utilizados, tais como custo padrão, custo de oportunidade, custo estimado e custo histórico. Ele já puxou um custo de oportunidade aqui. Método de custeio adotado para apuração dos custos. Principais critérios de mensuração e eventuais mudanças de critérios. Princípio da competência, é importante. A geração de informação de custo é obrigatória a adoção dos princípios da contabilidade, em especial o princípio da competência. Certo? Isso é importante. Então, qual dos princípios é o mais importante? Todos são importantes, mas o mais importante é o princípio da competência. O subsistema de custos, ele parte da premissa que está sendo usado, as informações estão sendo colhidas no momento em que o princípio da competência já foi observado. Cota de distribuição de custos indiretos. A cota de distribuição de custos indiretos, quando for o caso, podem ser selecionadas entre as seguintes, de acordo com as características do objeto de custo. Pode ser área ocupada, aqui ele está falando critérios. Dotação planejada disponível, volume ocupado em depósito, quantidade de ordem de compras emitidas, consumo de energia elétrica, número de servidores da unidade. É necessário e útil que a entidade que deseja evidenciar seus custos unitários, utilizando dos vários métodos de custeio existentes, o faça respeitando as etapas naturais do processo de formação de custos dos seus níveis hierárquicos, institucionais, organizacionais, funcionais e programáticos. A etapa natural pode ser assim identificada. Ele está falando aqui um passo a passo. Identificação dos custos diretos, alocação dos custos diretos aos objetos, evidenciação dos custos diretos dentro da classe dos objetos, identificação dos custos indiretos, escolha do método de alocação dos custos indiretos, observando principalmente a relevância e a relação custo-benefício. Pessoal, então vamos lá. Variação da capacidade produtiva. As variações da capacidade produtiva podem ser a seguinte natureza: variação do volume e variação da quantidade. A variação do volume ela depende de quê? Da diferença dos custos fixos orçados, custos indiretos fixos orçados e dos custos indiretos fixos alocados. Já a variação da quantidade, ela depende da variação dos elementos empregados em relação à quantidade empregada de materiais e outros insumos. Tá? Integração. O CISP deve capturar as informações dos demais sistemas. O CISP deve estar integrado com o processo de planejamento e orçamento. No início do processo do CISP, pode ser que o nível de integração entre planejamento, orçamento e execução não seja satisfatório. Tranquilo. Implantação. O processo de implantação deve ser sistemático e gradual, certo? E levar em consideração os objetivos organizacionais, processos decisórios, tá? E responsabilidade, que foi o que eu falei. A análise e a avaliação da verificação da consistência são de responsabilidades da entidade do setor público. Então, verificação da consistência das informações é da entidade. A responsabilidade pela fidedignidade das informações originadas por outros sistemas é do gestor responsável por onde a informação é gerada. E agora, a responsabilidade pela consistência conceitual e a apresentação das informações contábeis, certo? É do profissional contábil. Então, aqui é importante, ó. A análise, a avaliação e a verificação da consistência é da entidade. A responsabilidade de informações de outros sistemas é do gestor onde a informação é gerada. E o que compete ao profissional? A consistência conceitual, certo? Conceitos, como eu falei ali, e a apresentação das informações contábeis. Ou seja, ó, aqui é preceitos e conceitos, ou seja, eu quero saber da parte conceitual aqui. A parte conceitual compete ao profissional contábil. Tá bom? Vamos fazer algumas questões sobre isso aí. Então,
É correto afirmar que, ele quer a opção correta, questão de reforço, na geração de informação de custo, para fins gerenciais, é facultativa a adoção dos princípios de contabilidade. Pessoal, é obrigatório. E lembrando, qual é o principal princípio que deve ser observado? Competência. São critérios para alocação de custos indiretos, observando as características do objeto de custo. Dotação planejada disponível, quantidade de ordens de compra emitidas, consumo de energia e números de servidores. Pelo que eu me lembro, isso aqui pode estar certo. A princípio, esse é o gabarito. A responsabilidade pela fidedignidade, consistência conceitual e apresentação das informações contábeis é do gestor. Não, é da entidade. Aqui é a entidade. Granularidade é um atributo de informações de custos que orienta que o sistema de custos deve permitir o detalhamento em razão das informações, em razão das diferentes expectativas e necessidades informacionais. Para mim, isso aqui é adaptabilidade. Depois a gente volta. O serviço público fornecido sem contrapartida ou por preço irrisório é cobrado ao beneficiário, será objeto de custeio apenas se apresentar uma relação custo-benefício positiva. Não. Será objeto de custeio. E nesse caso, ele vai usar o subsistema e ele vai usar o orçamento. E utiliza o orçamento. Então o gabarito aqui foi bem de bola. Mais uma questão. O sistema de informações de custos é obrigatório em todas as entidades do setor público, independente de autonomia orçamentária e financeira. Para mim está verdadeiro isso aqui. O sistema de informações de custos é baseado em 3 elementos. Sistema de acumulação, sistema de custeio e método de custeio. Verdadeiro. No âmbito do sistema de custeio, né, ele está falando, podem ser utilizados os seguintes critérios: custo histórico, custo corrente, custo padrão e valor justo. Não tem valor justo. Custo corrente, custo corrente, custo histórico, custo corrente, custo padrão, custo estimado. Faltou aqui o custo estimado. Então aqui está errado, verdadeiro e verdadeiro. As entidades devem adotar uma metodologia uniforme para custeamento dos objetos de custeio apresentados pela entidade. Isso aqui eu tenho dúvidas. Se precisa ser uniforme ou pode ter diferenças. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue matar com 1, com a 2 e com a 3. Ó. A 1 e a 2 estão certas. E a 3 está errada. Aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Como a 1 e a 2 estão certas, então a 4 também está errada. Aqui está falso. Então o gabarito seria 1 e 2. Questão 3. Ele fala sobre conceitos, né? E fala assim: custeio por absorção, custeio pleno, ABC, ordem de produção por processo. Vamos lá. Essa forma de custeio trabalha com a premissa que são as atividades envolvidas que geram os custos, dado consumirem recursos. O objeto de custo consome as atividades por meio da apropriação dos custos rastreáveis, que ocorre através do uso de direcionadores de custo. Então, assim, ó, como ele fala direcionador de custo e ele fala atividade, a princípio, esse é o ABC. Pronto, vamos lá para o próximo. Método de custeio, caracterizado pela produção ou desenvolvimento de produtos com as mesmas características e formato para oferta de clientes. Não há diferenciação dos produtos e serviços e é aplicado para entidades que possuam produção contínua e seriada com lote de produtos padronizados. Isso aqui está com cara, apesar da gente não ter entrado firme, de custeio por processo. Então, até agora, a princípio, está 3 e 5. 3 e 5, a princípio. Vamos olhar os outros. Corresponde ao método de custeio que se apropria todos os custos de produção, quer fixos, variáveis, diretos e indiretos. E tão somente os custos de produção aos produtos elaborados. Por esse método são reconhecidos como custo do produto elaborado apenas os custos de produção, sendo os demais gastos considerados como despesa. Então esse aqui, ó, que é o terceiro, ele não pode ser o pleno. Ele tem que ser o custeio por absorção. Então, a princípio, esse aqui é o 1. Esse aqui seria o absorção. Trabalha com a ideia de que o custo do produto deve ser agregado não apenas os custos, mas as demais despesas de organização, inclusive financeiro. Opa, então esse aqui é o pleno. O pleno é o RKW. Então o pleno é o 2. Corresponde à forma de custeio que os produtos são elaborados com características estabelecidas pelos clientes. Dessa forma é bastante utilizado em situações que envolvem a elaboração de produtos e prestação de serviços com características específicas. Isso aqui é por ordem.
por ordem de produção. Então aqui é o 4. Então, pessoal, não tenham dúvida. 35124. 35124, gabarito, letra B. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais um item importante sobre a NBCT 16.11. O último item, para a gente fechar. Até daqui a pouco.